Já pensou em saúde 360? Será que de fato nós estamos cuidando do que é nutrição, do que é treino, do que é sono? E será que tem alguns mitos que muitas vezes nós alimentamos ao longo da trajetória sobre essa ideia de nutrição e atividade física? Esse é o tema do CapsulaCast Empreendedores. Eu tenho aqui no estúdio o Dr. Braulio Branco. Dr. Braulio, antes da gente colocar a vinheta no ar, acho que uma coisa que é importantíssima a gente já deixar aqui no ar. Qual seria o grande mito hoje quando o assunto é dieta? Legal, Marçal. Cortar o carboidrato. Isso é um mito. Esse é um mito muito grande. Bom, já deu para ter uma ideia de que a gente vai passar por temas que interessam diretamente a você neste CapsulaCast Empreendedores. De volta em definitivo, você já tem noção então de que cortar o carboidrato, dependendo do que você faz ou do que você planeja, pode ser um mito. Eu fiz uma breve apresentação, a gente está chamando esse podcast aqui, o CapsulaCast Empreendedores de Saúde 360. Eu coloquei um título aqui, ó, Dr. Braulio Branco revela os segredos da integração da nutrição e também da atividade física. Dr. Braulio é graduado em Educação Física, Nutrição, mestre em Ciências da Saúde e estágio de pós-doutoramento em Atividade Física e também Saúde. Bom, antes de responder aquela ideia do problema do carboidrato ou da solução, eu queria conhecer um pouquinho da tua história. Sempre pensou em estar na área de Educação Física, de Nutrição? Por que você chegou nesse momento da sua vida e disse, é isso que eu vou fazer, esse é o meu propósito? Legal, Marçal. Eu comecei minha trajetória dentro do exercício físico em 1988, quando eu iniciei a prática de judô. Uhum. Então, com base no judô, nos treinamentos, eu comecei a me apaixonar pela modalidade e fui gradativamente da parte recreacional para a parte competitiva. E com 6 anos de idade e 18 anos, quando eu entrei na graduação em Educação Física, foram 12 anos que eu passei diferentes fases dentro da modalidade. Fases que eu queria ser apenas um praticante, fases que eu quis ser de fato um competidor. E para ser competidor, o que eu precisava fazer? Eu precisava me enquadrar dentro de uma categoria de peso para eu poder lutar. Então o judô ele tem uma diferença em relação ao atleta leve, ao atleta pesado. Então não pode todo mundo lutar com todo mundo. Então tem uma distinção por categorias. E dentro desse ponto, eu tinha que entender como é que estava a minha composição corporal para verificar se eu tinha que estar naquela categoria, ou se eu tinha que, por exemplo, perder massa de gordura e estar na categoria de baixo, ou se eu estava até mesmo numa categoria errada, se eu tinha que subir de categoria. Então eu não entendia muito bem o que eu precisava fazer. Meu professor me avaliava e falava, Braulio, tem que reduzir o percentual de gordura. E eu não conseguia entender como que eu treinava tanto e ainda estava, por exemplo, com um percentual de gordura mais elevado. Isso tinha a ver um pouco com a minha alimentação. Então, fui criado um tempo pela minha avó, então minha avó, não, tem que comer, você está comendo pouco, tô aqui o pãozinho. Você foi o típico menino criado por vó, então? Fui. Aquele que tinha tudo na mão. Tinha tudo fácil. Pão, aí o ovo, manteiga, ovo, doce caseiro. Muito doce caseiro, bolo caseiro. Então, minha avó entregava para mim. Não, você tem que comer. Não, você vai treinar, você tem que comer. Você tem que crescer, você tem que ficar forte. E tinha de fato que comer, mas estava comendo muito errado. Nesse caso, tinha um exagero de carboidrato e de gordura saturada e um consumo baixo de proteína. Então, apesar de treinar muito, às vezes eu me sentia até mesmo franzino, fraco, né? Mas o meu peso, pela minha estatura, ele estava adequado, mas não a minha composição corporal. Então, isso começou a me preocupar. Como que eu consigo... Isso ainda na Educação Física? Não, antes de entrar na Educação Física. Sim. Com isso, comecei a me preocupar com em torno de 14 anos. Dos meus 14 até os 18, antes de entrar no curso de Educação Física. Então, quando eu estava nessa fase de competidor, que a gente chamava de juvenil ou de júnior. Júnior depois que eu fiz 18. Nessa fase, comia muito errado. Tinha uma composição corporal que não estava adequada com a modalidade.
E isso me incomodava. E a partir de então, eu falei o seguinte, eu preciso estudar isso, eu preciso entender para eu poder melhorar. O que eu fiz? Passei no vestibular em Educação Física na Universidade Estadual de Maringá. Comecei o curso de Educação Física. E eu achava que eu teria muita informação em relação à parte biológica, à parte fisiológica, à parte de treinamento. E naquela época, o curso Licenciatura Plena, ele foi voltado mais para os aspectos da licenciatura em si, escola. E eu tive que buscar isso paralelamente por fora. Até que um dia eu peguei um livro que estava escrito assim, Judô, Desempenho Competitivo, editora Manoli, 2001, Emerson Franchini. E eu comecei a ler aquele livro e falei assim, é isso aqui que eu quero fazer. É isso que eu quero para mim. Isso, eu entrei no curso em 2001 e esse livro foi lançado em 2001. Só que eu tive acesso a esse livro em, acho que 2003, 2004, quando eu estava já começando a pensar no que eu iria organizar. Não era nem TCC na época, era monografia. Uhum. Então eu comecei a pesquisar respostas fisiológicas em atletas de judô. Então comecei a entender que a alimentação tinha uma grande influência sobre o desempenho, sobre a composição corporal. Então a partir de então eu tive um interesse maior dentro desse ponto. E até mesmo quando eu entrei no curso e quando me abriu a mente de estudar e ler os livros, eu comecei a estudar mais fisiologia do exercício. E dentro da fisiologia do exercício, a gente também tem o quê? Nutrição. Porque o substrato energético, vamos supor, o carboidrato ou a gordura, em determinadas intensidades de esforço, ela pode ajudar, de repente, o desempenho. Ou pode até mesmo prejudicar se for feita uma ingesta diferente da que nós precisamos fazer. Então eu comecei a estudar também o quesito nutricional. E isso me abriu a cabeça para eu ser... Naquela época eu tinha o sonho de ser técnico de judô de alto rendimento. Uhum. Mas antes de ser técnico, que era o pensamento, por exemplo, ao término da minha, entre aspas, aposentadoria do judô, eu queria ser atleta de seleção. Era o meu sonho. Não cheguei, mas lutei com eles. Então, fui campeão paranaense, depois lutei campeonatos brasileiros, até me perguntaram esses dias, Braulio, qual que foi o período que você teve melhor performance? Gira em torno de 2001 a 2009. Esse foi o período que eu consegui ter melhores resultados expressivos até mesmo em nível nacional. Só que depois, Marçal, quando eu concluí a faculdade em 2005, essas portas do treinamento de alto rendimento, até mesmo de ser um atleta de um grande clube, elas não se concretizaram. Isso é mais restrito, por exemplo, para modalidades coletivas. Aqui em Maringá a gente não tinha isso ainda muito embutido, era muito amador. Então eu fui para o ambiente das academias. Então comecei a trabalhar como professor de musculação, aí trabalhei em 1 ano, e depois esses alunos que eu atendi durante esse 1 ano, muitos deles quiseram fazer o atendimento personalizado comigo. Então eu saí da musculação enquanto CLT. Aí fui trabalhar como profissional liberal. Então comecei a atender meus alunos, isso de 2006 para frente, terminei no final de 2005 a faculdade. Aí depois fui buscar especializações e sempre nessa parte do entendimento da morfofisiologia. Então anatomia e fisiologia aplicada ao esporte. Continuei fazendo isso, estudando, lendo aquelas informações, aqueles artigos. Na época a gente não tinha tanta informação em relação ao artigo. Então, esses artigos não estavam tão acessíveis ainda na internet. Tanto é que eu desenvolvi a minha monografia, eu tinha que ir numa lan house para escrever, porque ninguém tinha internet rápida naquela época. Isso falando de 99, 2000, 2001, que isso depois começou a ser mais difundido. Então é interessante essa questão do tempo, deixa uma parte, me permita. Vai lá. Esses dias eu estava pesquisando coisas relacionadas ao tempo mesmo, e curiosamente Ayrton Senna não conheceu a internet rápida. E parece que foi ontem que a gente não tinha Ayrton Senna. E aí eu fico imaginando você tentando descobrir qual seria a conexão do que você fazia com o rendimento, tendo que pesquisar, tendo que ir numa lan house com hora
Sim, sim. apertada, né? Já tinha que empreender dali, né? Já tinha que se virar ali, né? Sim, era muito. Eu falo hoje para os meus alunos, é muito diferente. Hoje a informação ela vem para você de uma forma muito fácil. É demais. Vem, aí qual que é o segredo? O que é o cientista, né? O doutor? O doutor é aquele que filtra as informações. Então hoje a gente tem uma gama de informações. Eu mesmo no meu e-mail, todo dia eu recebo uma atualização de um artigo que foi publicado dentro das palavras-chave que me interessam para eu poder fazer a leitura. Porque a gente não consegue ler tudo que a gente recebe. Então a gente tem uma biblioteca, que é a biblioteca americana, que chama-se PubMed. Então essa biblioteca ela tem uma atualização diária de artigos. Então pode ser que dentro da fisiologia do exercício a gente tenha 1000 artigos a cada semana. Então não tem como ler isso. Então você tem que selecionar quais são as suas variáveis de interesse, são palavras-chave, são descritores que nós chamamos, e a partir desses descritores que eu tenho interesse eu filtro. Aí de 1000 na semana cai para 5. Esses 5 eu consigo ler e me manter atualizado. Então tem que saber filtrar. Então esse é um ponto que eu aprendi tarde também, porque eu queria ler tudo, eu queria comprar livros. Na minha casa, por exemplo, eu tenho um quarto que está cheio de livros, eu não sei nem mais onde colocar esses livros. Eu falei assim, nossa, e agora, o que eu faço? Porque eu nem estou usando mais esse livro, porque eu uso os artigos. Sim, são mais atualizados. Né? Dentro da biblioteca. Porque um livro, por exemplo, nacional, dentro do campo da fisiologia do exercício, quando ele é publicado, ele já está atrasado pelo menos 3 anos. Então, se você quer informação nova, você tem que buscar dentro dos artigos científicos. Então, esse é um ponto-chave. Aí vou voltar ao ponto lá da década entre 2000 e... ali de 2000 a 2010, que eu estava comentando. Então, o que aconteceu ali, Marçal? Eu comecei a fazer uma transição grande para fazer os atendimentos personalizados enquanto personal training. E depois disso, Marçal, com uma aluna que eu tinha de personal falou assim, Braulio, você é muito metódico, você é sistemático nas suas ações. Isso aí é metodologia, Braulio. Você vai se dar bem fazendo pesquisa. Eu falei, sério, professora? Ela falou, por que você não faz o processo seletivo no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UEM? Eu fiz a seleção, mas ela não acreditou que eu fosse passar. Aí eu passei em segundo lugar nessa seleção e acabei entrando. Então foi lá que foi mudando um pouco o meu olhar sobre o que eu quero fazer no meu futuro, porque eu sabia que trabalhar em pé o tempo todo, exigindo muito da minha parte física, teria um prazo de validade. Então eu falei, peraí, eu não quero usar só o meu físico, embora metodologicamente a gente utiliza aspectos relacionados ao conhecimento, mas eu também usava o meu corpo muito. E eu já tinha várias lesões, ligamento cruzado anterior operado, vindas do judô, 4 operações, que começaram a dar um stop na minha perspectiva de continuar enquanto atleta. Fiz esse mestrado, não foi do jeito que eu queria, porque tive vários percalços ali, e esse mestrado ele não foi dentro da linha que eu queria estudar, que era o atleta. Então eu estudei doenças, por isso que foi nesse programa. Mas quando eu ingressei com o projeto, o projeto foi aceito daquela forma. Só que conforme nós desenvolvemos ali a dinâmica do ambiente, eu tive que mudar esse projeto. E aquele livro branco continuava comigo ainda, né? Judô, desempenho competitivo. E resolvi entrar em contato com esse professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Contei a minha história para ele. Ele respondeu no outro dia já. Fiquei impressionado, porque às vezes eu mandava e-mail para algum professor, demorava 1 semana, 2 semanas. Às vezes eu não tinha nem resposta. Esse professor me respondeu no outro dia. Falou, Braulio, tem interesse no que você me falou, tal, achei interessante. Vem aqui conversar comigo. E eu achei o máximo ele falar isso para mim. Falei, professor, quando o senhor teria disponibilidade para me receber? Ele falou, na outra semana você pode vir aqui, eu vou deixar esse horário reservado, a gente pode conversar, traz um projeto. Aí levei um projeto, quando eu olho para esse projeto hoje, eu falei assim, nossa, hoje eu teria vergonha de entregar esse projeto para alguém. Mas foi aquilo que eu consegui desenvolver em 1 semana. Eu fiquei tão empolgado que aí eu quis estudar algo que fazia significado para mim. O Atleta Master. Que naquela época, eu estava já com 28 anos e com 30 anos, acima nós temos os atletas que são Masters dentro do judô. Então ele é considerado Master. Então eu levei uma proposta para
trabalhar com isso. Ele olhou, folheou rapidamente, falou assim, achei interessante, só que qual que é o teu objetivo de estar aqui? É que eu avalie esse projeto? O que, que você quer de verdade? Eu falei, eu quero ser seu aluno de doutorado. Ele falou, para você ser meu aluno de doutorado, você vai ter que passar por um teste. Aqui é o conceito 7, Braulio. Aqui é o top do mundo, tá? A Escola de Educação Física e Esporte da USP é considerada entre as 20 do mundo. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, você tem que publicar um artigo comigo antes de você entrar no seu doutorado. E foi assim que eu fiz. Tá? Então, conversei com ele, salvo engano, 2012, fevereiro de 2014, eu startei como aluno do programa de pós-graduação em Educação Física na USP. Então, demorou ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos para conseguir publicar esse artigo. Então, a gente escrevia, ajustava, entre idas e vindas. Às vezes ele falava assim para mim, Braulio, vou demorar um pouco para te responder. Tô ocupado agora, tal. Ou às vezes passavam dias e ele não respondia. E eu não tinha acesso. Não era como hoje que tinha o WhatsApp. Não tinha o WhatsApp em 2012. Ou eu não tinha, não lembro, tá? Mas o que aconteceu? Passava-se o tempo e ele não respondia. Ele falava, Braulio, tô numa viagem internacional, tá? Segue agora o artigo. Às vezes demorava 3 meses. Então, por isso que demorou um pouco. Então, chegou um ponto que ele falou assim, Braulio, agora esse artigo tá pronto. Você pode submeter ele para a revista. Submetemos, o artigo foi aprovado no final de 2013, aí eu entrei em 2014. Ele falou, bom, você passou por uma das etapas, a outra etapa agora é passar na proficiência. Ele foi me dando essas etapas do que eu tinha que fazer e eu cumpri todas as etapas e entrei. Então, assim, o que aconteceu que eu falo, Marçal? Eu tive que trabalhar muito com a resiliência, né? Então, persistência, resiliência, acontecia alguma coisa, eu continuava. Então, eu não desisti dos meus sonhos, que era fazer esse doutorado. Então, quando eu entrei ainda no doutorado, qual que era meu objetivo? Ser preparador físico da seleção brasileira de judô. Mas, Marçal, ao longo desse trajeto, 2 anos e meio, doutorado são 48 meses. Eu terminei em 2 anos e 6 meses. Eu voltei para Maringá. Quando eu voltei para Maringá, eu recebi uma proposta de uma universidade e comecei a trabalhar enquanto professor. E esse meu trabalho enquanto professor, o que ele foi trazendo sentido para mim do que eu realmente gostaria de ser. E, Marçal, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eu já tinha conhecimento de fisiologia, estudava muito fisiologia do exercício, e ela é ligada à nutrição também. Sem a nutrição, sem o substrato energético, a gente não tem fisiologia do exercício. E, paralelamente, eu comecei a estudar mais ainda nutrição. Por quê? Comecei a dar aula em outros cursos, não só na educação física. Aí fui para educação física, fui para fisioterapia, fui para a própria nutrição com disciplinas afins, fui para a medicina. E eu falei, bom, preciso melhorar mais. Aí o que eu fiz? Nutrição. Depois de ser doutor em educação física. Você falou do WhatsApp, o WhatsApp é de 2009, mas certamente você não tinha acesso. Não tinha acesso, então. Porque nem todo mundo tinha um celular que pudesse ter WhatsApp naquele momento, né? Mas é 2009 o WhatsApp. E certamente você trocava só e-mails com ele e não ia ter acesso a um telefone de um pós-doc que estava te avaliando para entrar no doutorado, né? Não. E até o processo de avaliação era diferente. Hoje o acesso que a gente tem às pessoas mudou. Você encontra a pessoa, conversa, ele vira um orientador de fato, né? Ele tá contigo o tempo todo, né? Mas, Braulio, eu não sei se... Eu sei que a história sua é bastante interessante e eu não quero também que as pessoas entendam que a gente não vai responder o que a gente deixou ali, né? Com certeza. No nosso começo, né? Mas eu queria, assim, entender um pouco mais de algumas coisas que, para o senso comum, certo, a gente vai sempre para as perguntas mais básicas, né? E a gente abriu falando que existem alguns mitos em relação à nutrição, vamos dizer, da dieta especificamente, né? E você soltou de cara que carboidrato, cortar o carboidrato, está se definindo uma dieta. Eu sei que a gente fez aquilo para que as pessoas entendessem que de repente precisa pensar sobre isso. Me fala sobre esse mito do carboidrato em relação à dieta.
Tá, vamos lá. Quando a gente começa a fazer atividade física, a gente precisa de energia. O nosso corpo, ele precisa de combustível para continuar se movimentando. Atividades físicas de baixa intensidade, ou até mesmo numa transição para moderada intensidade, nós vamos usar mais lipídio como substrato energético, a gordura. Nessa situação que a gente está aqui, nós estamos usando mais lipídio como substrato energético. Só que o processo de quebra do lipídio, da gordura, ele é relativamente lento. Então você pode, porque a gente poderia escutar até uma pergunta, mas então eu vou ficar parado, porque eu vou usar mais gordura como substrato, mas ele é mais lento. E o que acontece? O carboidrato é uma fonte de energia que é utilizado na atividade física de moderada para alta intensidade. O nosso músculo, né, os músculos de modo geral, eles usam glicogênio muscular. O que é o glicogênio muscular? Milhares de moléculas de glicose que estão juntas. Então esse é o combustível do músculo. Quando a gente faz atividade física, a gente vai usar esse combustível. Então, se a gente não tem esse combustível, o que acontece? Uma, o desempenho é prejudicado. Duas, a gente pode catabolizar, que é o quê? Degradar o tecido magro como fonte de energia. A gente está fazendo atividade física para ganhar massa muscular ou melhorar o condicionamento físico de modo geral, mas a gente pode até mesmo piorar o nosso condicionamento físico com o quê? Com uma perda de massa muscular, que a gente chama de catabolismo proteico, ou até mesmo que a pessoa não se preocupe, eu tenho tanta massa muscular que eu não me preocupo em perder. Você pode se lesionar, porque aquele tecido vai ficando mais fraco, você está perdendo massa muscular, você está catabolizando, você pode também ter uma lesão. E outro ponto também, para as pessoas, quando a gente fala de questão relacionada ao carboidrato. Se eu tenho um exercício mais intenso, eu tenho um gasto energético maior também. Só que se eu não tenho combustível para fazer um exercício físico mais intenso, eu vou ter um gasto energético menor. Então, quando você fala de intensidade, Braulio, deixa eu tentar entender isso. Pode ser intenso. Você está falando da esteira, que o cara está correndo como um doido, ou você está falando da musculação, que o cara está levantando muito peso? O que você está falando? Intensidade é o seguinte, pode ser, por exemplo, uma velocidade, então tem uma velocidade mais lenta, uma velocidade mais rápida. Intensidade na musculação, pode ser a carga, pode ser um intervalo de descanso. Tanto a rapidez na esteira, quanto o peso e os intervalos na musculação vão definir a intensidade do exercício. Vão. Ele pode ser mais ou menos intenso. Que aí eu vou definir a quantidade de carboidrato que eu preciso, é isso? Sim, sim. Então, com base nisso. Eu tô resumindo essa questão, sim. Tá? Mas é com base nessas informações. Tem várias... Na musculação, a gente tem uma gama de variáveis que se refletem na intensidade. Por exemplo, na parte aeróbia, a gente tem a velocidade, a gente tem, por exemplo, o consumo de oxigênio que determina essa variável também, só que daí são coisas mais específicas. Mas existe isso. Então, quando a gente tem um exercício mais intenso, tá? Como que a gente quantifica isso, por exemplo, para um leigo? A gente tem escalas. Tem uma escala, por exemplo, de 1 a 10, que a gente chama de percepção subjetiva de esforço. Uma intensidade moderada para você pode ser alta para mim. Então, isso é individual. Então, essa escala, essa percepção subjetiva de esforço, uma escala de 0 a 10. Então, se ela está mais próxima de 10, para você, seu exercício é mais intenso. Se ela está mais próxima de 2 ou de 1, é menos intenso. Então, a gente também consegue quantificar dessa forma, que é uma forma simples, tá, de identificar a variável de intensidade de treino. Então, eu preciso de carboidrato para treinar, isso é certo? Sim. O problema é a hora que come muitas vezes, então. Sim, tem outro ponto importante. E o tipo de carboidrato também. Porque a gente tem carboidrato... Você vai vir tirar o macarrão agora? Você vai vir dizer que... Não, você vai falar agora? Não, depende. Porque, vamos lá, depende da hora. Porque ele pode entrar também. Se fizer um rodízio de massa, assim, antes do treino, não vai dar certo, né? Não vai dar certo por conta da quantidade. Mas vamos supor que você correu uma maratona. Opa, depois dessa maratona, esse rodízio de massa vai ser excelente para você, para sua recuperação. Então, o carboidrato ele pode entrar tanto antes do treino, quanto depois. E o que vai determinar isso? O volume e a intensidade. Volume, se a gente colocar no exercício aeróbio, na esteira, o volume é teu tempo, tua quilometragem. A intensidade é a tua velocidade. Quanto que está a tua frequência cardíaca nesse momento? Então, se a tua frequência cardíaca está mais alta, você vai estar usando mais carboidrato como substrato. Se ela está mais baixa, você vai usar mais lipídio como substrato energético. Então, é dessa forma que a gente organiza. Legal isso que você falou da questão
da questão cardíaca ao mesmo tempo, né? Isso, como é que a gente calcula isso, Braulio? Como é que uma pessoa sabe para que eu perca peso de maneira adequada, para que eu não faça loucuras em dietas, né, e medicamentosas muitas vezes? Eu quero perder fazendo exercício, mas eu preciso manter a minha frequência cardíaca num ponto que eu comece a perder massa, gordura, né? E não entre na massa magra. Existe um cálculo disso? Qual que é o cálculo? Tem testes, então a gente fala de que a gente chama de teste ergoespirométrico, tá? Então nesse teste ergoespirométrico, o que a gente consegue identificar? Qual que é uma zona, por exemplo, que você tem maior oxidação de gordura? Mas não necessariamente essa zona com maior oxidação de gordura vai ser uma zona com maior gasto calórico. Uhum. Então, também esse é um ponto importante. Braulio, com quem você trabalha, por exemplo, com uma zona de maior oxidação de gordura? Com aquela pessoa que tem colesterol alto, que tem dislipidemia. Então, a gente precisa diminuir o LDL colesterol e os triglicerídeos da corrente sanguínea desse paciente. Então, o exercício nessa intensidade para esse paciente acaba sendo melhor para melhorar nessa variável que está relacionada com uma comorbidade do excesso de peso. Então eu posso trabalhar dessa forma. Mas para aquele indivíduo que quer emagrecer, primeiro eu tenho que testar ele, eu tenho que ver qual que é o condicionamento físico dele. Por quê? Porque não adianta eu colocar uma sessão muito intensa de exercício para ele, ele vem hoje, ele treina comigo e ele falta o restante da semana. Porque ele pode estar com dor, porque ele não está habituado àquela intensidade, porque ele não gostou da sessão de treino, então ele não teve prazer. Então a gente usa também em pesquisas, que é o que a gente faz no laboratório, uma escala de sentimentos. Então uma escala de sentimentos que vai de -5 a 5, que nós conseguimos identificar como é que foi aquela sessão de exercício físico para aquele paciente que tem uma doença crônica. Então, se ele reportou alguma variável negativa, tá, em relação à percepção dele, né, sobre o exercício físico, a gente vai, olha para a planilha, verifica qual foi a intensidade ou quais foram os tipos de exercício que geraram essa resposta e, com base nisso, a gente modifica e tenta buscar ele sempre para o nível positivo. Então, isso também a gente faz. Braulio, tem umas coisas que assim, às vezes eu fico irritado em relação ao treino, à academia, mas eu posso não ser também a referência, mas por conta de informação que nem sempre é correta que eu recebo também. Vamos lá. Eu já vi um indiano treinando, ele dizia assim, olha, eu treino 10 minutos por dia. Eu falei, caramba, cara. Ele tinha um corpo razoavelmente bom, não era um cara super atrofiado, musculoso, mas ele falava assim, ó, eu estresso durante 10 a 15 minutos bíceps. Só bíceps, mas o estresse no limite. Me alimento para isso e treino só bíceps naquele dia. No outro dia eu treino tríceps, no outro perna, e eu treino todo dia, ele dizendo, 15 minutos. E de fato o corpo dele era um corpo extremamente adequado, pelo menos pelo que eu via, estava definido, não estava gordo, estava definido, e não estava extremamente musculoso, mas estava bem aparentável. Eu me irrito com mais de 40 minutos na academia, me irrita muito, né? Porque a minha mente começa a dizer, eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, fazer aquilo, e costumeiramente eu consigo fazer um bom treino de 45, 50 minutos, que me deixa bem, me dá dores depois, né, da musculatura trabalhando, mas eu já vejo alguém falar assim, vou 1h30, fico 2 horas na academia. O que a ciência tem falado sobre isso? Tem treino de 10 minutos que dá resultado e tem treino de 1h30 que também dá? Como é que é isso? Então, temos até algumas diretrizes que falam sobre indivíduos ativos e não ativos. Quando a gente fala de exercício vigoroso, 75 minutos por semana, esse indivíduo já é considerado fisicamente ativo. Então, o que é um exercício vigoroso? Que você não consegue conversar enquanto você está treinando, tá? Então, ele é ativo. Do ponto de vista dessa classificação, ele... 75 minutos? Ele é ativo. Nem fala. Não, ele vai ficar muito ofegante, ele não vai conseguir falar frases. Talvez uma palavra ou outra ele consiga falar. Ótimo. Tá? Agora, essas pessoas que, por exemplo, ficam 2 horas na academia, a intensidade de treino delas, talvez durante a execução daquele exercício, pode ser até que seja alta, mas o intervalo de descanso que ela está proporcionando de um exercício para o outro, pode ser que esteja muito alto. Mas pode ser que aconteça, mas eu não acho habitual isso.
Esse tempo de sessão é um tempo muito grande. Então, talvez essa pessoa ela vá mais para socializar dentro do ambiente do que propriamente treinar. Então, nem tanto, de repente, aqui, os 10, 15, nem tanto as 2 horas. Os 15 por dia encaixa nesses 75 minutos por semana. Mas aí você está falando do exercício aeróbico, daquela aceleração e tal. Mas e a musculação que o cara diz assim, eu estresso o bíceps, eu estresso o tríceps. Ele fazendo isso, dias diferentes, obviamente, né? E é claro, né, Bruno? Estou te colocando numa situação que você não tem os estudos a respeito do corpo da pessoa e tal. Mas, de certa maneira, às vezes a gente faz isso na academia também. Eu vou treinar lá com o Vagão que você conhece. Aí vamos falar, hoje vai treinar bíceps e tríceps. A gente fica 35, 40 minutos só nisso. E para mim é legal, eu acho que é legal. Aí faz um abdômen, faz uma esteira e tal, 50 minutos a gente está terminando. Mas quando o cara falou de 10 minutos, 15 minutos, eu falei, cara, é o sonho. Mas não vai dar certo para todo mundo. E até uma questão interessante que a gente está fazendo dentro do nosso laboratório, que eu coordeno o laboratório de pesquisa na Unicesumar. A gente está utilizando uma roupa, então um macacão, que trabalha com eletroestimulação. Os treinos são computados para atingir ali no máximo 20 minutos por sessão. Então, na teoria, com esse estímulo dessa eletricidade, com essa contração, na teoria é discutido que pode existir algo que venha a potencializar essas respostas. Só que tem sido contraditório na prática. Tá? Então, as evidências não têm trazido respostas contundentes, têm trazido respostas conflitantes. Então, pode ser que o estudo A deu certo, o B não deu, o C não deu, o D deu muito pouco. Então, a gente tem visto isso, e até mesmo a utilização de recursos para tentar melhorar essa questão relacionada ao tempo. Tá? Mas quando a gente fala de tempo, o que é importante saber? Né? Então, esse indivíduo só tem 15 minutos para treinar. Ele treina ou não treina? Treinar. Melhor treinar. Você tocou num assunto interessante que teve uma febre, né, das eletroestimulações. Não estou dizendo aqui e não sou habilitado para dizer se isso dá certo ou não. Mas eu me lembro que eu fui numa aula dessa e um amigo meu, eu postei, e um amigo meu de educação física, ele já mandou de lá pra cá. Criticou. Falou, para com isso, cara, vai pra academia, levanta peso de verdade e tal, isso aí não vai te dar resultado não e tal, né? Por outro lado, eu tinha visto o Roger, comentarista do Sport TV, atleta, dizendo que ele tinha achado uma forma de fazer exercício das viagens que ele faz, e quando ele tá em São Paulo ou no Rio, ele tinha lá academia de eletroestimulação, e não sei se o Roger teve resultado, não sei se eu tive também, porque também não foi muito tempo, né? Mas eu acho que o caminho é esse, é ir para o laboratório, tentar entender isso e achar as respostas. Hoje é prematuro falar que dá ou não dá resultado esse tema? Existem críticas, só que essas críticas também foram em estudos que têm algum viés de comparação, então não dá para você ter uma resposta que seja conclusiva. Então, com base nisso, nós resolvemos fazer o quê? Nós recebemos esse macacão e nós resolvemos fazer um estudo, um ensaio clínico. O que seria esse ensaio clínico? A gente coloca um grupo para utilizar o macacão e fazer o mesmo treino de outro grupo que realiza as sessões sem o macacão. Vamos supor, se esse grupo agacha, esse outro também tem que agachar. Só que esse aqui está agachando com o macacão. Esse está agachando sem. Sem nenhum halter, sem nada de cá? Então, aí nós seguimos aquela escala que eu te falei. Então, é tudo baseado nessa escala da percepção subjetiva de esforço. Então, a gente busca equalizar o quê? Com o outro ali. Um com o outro em todas as variáveis. Tempo, repetições, intensidade, descanso. Aí também com base em tudo. E o que a gente faz também para ter, por exemplo, um parâmetro mais preciso? Fechamos a faixa etária. Então, a faixa etária desse grupo e desse outro grupo tem que ser similar. A composição corporal do grupo A e do grupo B tem que ser similar.
Por isso que é ciência, né? O nível de atividade física do grupo A e do grupo B tem que ser similar. O sexo, não posso comparar um homem com uma mulher. Então, a gente está fazendo estudo só com mulheres. Aí nós temos que olhar para as variáveis também sanguíneas delas. Então, a gente vai fazendo toda uma organização para a gente fechar metodologicamente o estudo, para a gente diminuir essa margem de erro. Diminuímos essa margem de erro, padronizamos, agora a gente vai fazer. Isso é quanto tempo, mais ou menos, Braulio, para chegar numa conclusão ou numa proximidade do que seria adequado? O estudo, a gente termina em novembro. Tá? Então, faltam 2 meses para a gente fechar. Tá? Então, foram 4 meses. Vão ser 4 meses de estudo no total. Tá? Com essas pessoas fazendo os treinos 3 vezes por semana. Tá? Então, são 20 minutos por sessão de treino. Então, esse é um pouquinho do que a gente faz dentro do nosso laboratório. A gente quer entender a ciência dentro do exercício. Por que é tão difícil uma pessoa começar um processo? Vou começar o exercício físico. Seja caminhada, seja musculação, seja corrida. E aí ela vai associar com a nutrição. Por que o ser humano tem essa dificuldade de manter a sequência, ou ele começa as reclamações logo de cara, de que não estou conseguindo comer direito, o dia do treino não está legal, enfim. Por que isso tem a ver com a qualidade do exercício, com a nutrição ou com a mente humana? Eu vou fazer uma junção, tem a ver com a mente humana, tem a ver com o profissional que atende, tá? Nos 2 quesitos, na nutrição e no exercício também. Tá? Então, muitas vezes, essa pessoa não faz muito bem a gestão de tempo ou ela quer respostas imediatistas. Ela não considera o processo. Então, é um processo que é gradual. 7.700 calorias equivalem a 1 quilo de gordura. Tá? Alguns autores falam que é entre 7 a 7.700. Então, às vezes, essa pessoa quer perder 4, 5, 6 quilos em um mês. Então, não dá. O processo é gradual. Eu preciso respeitar esse processo. Ela não demorou um mês só para ganhar isso. Ela foi ganhando ao longo da vida. Para ela perder também, ela vai ter que fazer um processo educacional e vai ter que se organizar e abdicar de algumas coisas que ela fazia ou que ela ainda faz para que ela tenha sucesso dentro dessa programação. Pergunta de leigo, Braulio. A minha futura nora é preta. Eles não gostam que fale negro, não. Ela fala, eu sou preta. Eu vejo assim, Nayara é trincada de abdômen e assim, come às vezes mais do que eu, né? E vejo pessoas da minha cor que vão ter mais dificuldade de desenvolver a musculatura. Citei ela, mas a impressão que eu tenho é que a pele negra, ou o negro, tem mais facilidade de desenvolver músculo do que uma pessoa de pele branca. Tem alguma coisa relacionada ao tipo sanguíneo? O que tem a ver? Ou não tem nada a ver? Ao tipo sanguíneo, não, mas a composição das fibras, sim. Então, nós temos 3 tipos de fibras musculares. Fibra do tipo 1, que é uma fibra de contração lenta, que é uma fibra que não hipertrofia, não aumenta o volume com tanta facilidade. A gente tem a fibra do tipo 2A, que é uma fibra intermediária, ela é chamada também de fibra de contração rápida. E a gente tem a fibra verdadeiramente de contração rápida, que é a fibra do tipo 2X. Então, existem pessoas que têm mais fibra de contração rápida. Então, essa pessoa ela vai hipertrofiar com uma facilidade maior. Mas existem pessoas que têm uma quantidade de fibras de contração lenta também maior. Isso detecta em exame? Detecta. Daí a gente faz a gente pode fazer, por exemplo, uma punção aqui no quadríceps, tá? É uma biópsia. Então é um médico que faz isso. Isso é feito na medicina do esporte. Então, ele vai fazer uma anestesia local, vai fazer uma punção e ele consegue levar isso para o microscópio e verificar que tipo de fibra. Que tipo de fibra, qual que é a predominância das fibras. Uma outra coisa que eu já vi também, eu atendi jogadores de futebol na parte de inteligência emocional pré e pós-jogo, e às vezes a gente estava conversando e ele dizia assim, há uma probabilidade de eu não jogar. Tipo, tô falando com ele na segunda, o jogo era na quarta, tinha jogado no sábado, tinha descansado no domingo, e eu falava, por quê? Ele falou, porque foram feitos os exames do meu retorno,
né, tirado uma quantidade de sangue do atleta, e aí ele tinha uma propensão à contusão, né, por um estresse muscular, alguma coisa nesse sentido. Eu estou fazendo essa introdução para que você me diga para onde vai, na sua visão, a tecnologia e a ciência conectado à fisiologia do esporte, à nutrição, porque a gente está vendo tanta coisa nova aí. E ele falava assim, olha, não estranhe se eu não jogar. Vai ser uma decisão do meu técnico com a minha comissão, com a comissão técnica do clube. Pergunta interessante. Então, sobre o marcador que você falou da questão sanguínea, provavelmente seja a CK. CK. Tá? É isso mesmo. Creatinoquinase. Então, é um marcador que a gente tem alguns pontos de corte, que esse marcador ele mostra dano muscular, mas isso por si só não fecha. O negro, por exemplo, né, o preto que você falou, ele tem, dependendo da composição corporal dele, e isso é uma experiência minha, tá? Quando eu fazia essas avaliações em testes com atletas, a CK dele estava mais alta, porque ele tem mais massa muscular. Uhum. Então, aquele indivíduo que tem mais massa muscular também vai ter mais lesão em nível tecidual, tá? Então, isso também não pode fechar a questão do você vai jogar ou você não vai jogar, porque também existe uma grande variabilidade individual. E como que a gente fecha isso? Tem testes. Vou te dar um exemplo aqui. A gente utiliza um teste que a gente chama de salto com contramovimento. Então, você sobe numa plataforma e você salta. A altura do seu salto, com base nos seus saltos anteriores, vai indicar quanto você teve, por exemplo, de perda de desempenho. Então, se você... Aí o preparador físico e o fisiologista que vão colocar qual que é o ponto de corte. Então, dependendo da perda, você fala assim, ó, a musculatura está cansada, você está fadigado, vamos segurar. Então, esse é um dos testes que a gente usa também. Outro são alguns relógios que medem a variabilidade da frequência cardíaca. O que é isso? Então, a gente tem o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático é luta ou fuga. É o sistema de alerta, vai liberar cortisol. O parasimpático, repouso e conservação. Então, com base nesses dois indicadores, no balanço simpato-vagal, a gente consegue identificar se você tem prontidão ou se você não está em prontidão para o jogo ou o treino. Isso é muito usado no ciclismo, isso em modalidades principalmente de alto volume. Então, esse atleta treina hoje, ele roda ali, vamos supor, 80 km na bike. Amanhã ele tem outro treino longo. Depois de amanhã ele tem outro treino longo. E com base na resposta da variabilidade da frequência cardíaca, falou, ó, ao invés de 80, você vai correr 50. Vai pedalar 50. Então, isso também é utilizado, isso é um instrumento muito interessante. Aí nós temos outros preventivos no caso de lesão, que é a própria termografia. O que é isso? Você vai olhar, aí, com base na temperatura corporal de algumas regiões ali que foram pré-estabelecidas no jogador, coxa, posterior de coxa, panturrilha. Então, com base nisso, você vai colocar ele ou não vai colocar ele para o jogo. E também tem o quê? Os questionários psicométricos que a gente usa para identificar qual que é o estágio de prontidão. Então, com essas informações, você consegue direcionar ou não. Isso aí também foi tema do meu doutorado, por isso que eu exploro isso. Tá? Vamos falar um pouquinho para os seres humanos comuns agora, né? A gente está falando de algumas coisas muito técnicas e fundamentais, né? Até porque quanto mais ciência a gente tiver aplicada, menos riscos talvez a gente vai ter de falar besteira, né? Mas vamos lá. A pessoa vai começar a treinar. O que é pré-treino? O que é bom para um pré-treino? O que você recomenda? Então, eu não vou ficar em cima do muro, mas tudo depende. Por exemplo, se você fez um bom café da manhã, dependendo desse café da manhã, ele já pode ser considerado como sua refeição pré-treino. Se eu for treinar às 8, meu café foi às 6h30, 7 horas, tranquilo. Tranquilo. Você vai ter que colocar um pouquinho mais de carboidrato. E vai ter que diminuir gordura e proteína. Então, o carboidrato, nesse caso, ele é fundamental para você performar, combustível do músculo. Tá? Então, quanto vai entrar? Por exemplo, tem algumas diretrizes, até mesmo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele coloca aqui entre 30 a 60 gramas por hora. Então, isso vai depender de quanto tempo você vai treinar, qual que é a intensidade do teu treino. Eu já avaliei vários triatletas, e esses triatletas eu levava eles para o laboratório. Ele falava assim, a diretriz vai até 60.
por hora. E eu falei assim, não, você está gastando mais que 60, eu não posso deixar 60 para você. Eu levava ele para o laboratório. Ele fazia o treino dele com um analisador metabólico de gases. Esse analisador me mostrava o gasto energético e me mostrava o substrato energético, carboidrato, gordura, quanto que ele está gastando. E com base naquela informação, eu direcionava. Então, 30 a 60, mas eu tinha pacientes que gastavam 95. Então, eu fracionava esses 95 dentro de 1 hora e colocava para esse paciente, ou mesclava o tipo de carbo. Carbo de alto índice glicêmico, carbo de baixo índice glicêmico, um carbo simples, um carbo complexo, para sempre ele ter energia disponível. Não dá, por exemplo, a energia de uma vez para depois ele decair o desempenho. Porque se eu colocasse a energia de uma vez, pode ser que a insulina, que vai fazer a captação da glicose e inserir a glicose dentro do músculo, ela poderia ser secretada de uma vez e ele ter depois do treino uma hipoglicemia. Então tudo a gente tem que analisar. Qual que é a característica? Então tem que ter uma anamnese, entender a modalidade, entender qual que é o nível, tá? É iniciante? É intermediário? É avançado? É elite? Quantos treinos são feitos por dia? Então tudo isso vai determinar a distribuição, a organização de como vai ser a questão do planejamento nutricional desse indivíduo. Quando me falaram de você, alguém me disse assim, não, ele não vai inventar alimentos, vai te dar algumas opções, mas você vai comer o que você comeria e vai adequar isso de uma maneira que seja para o seu modelo, para aquilo que você pensa, né? Mas, paralelo a isso, a gente tem a indústria dos sintéticos, os whey prontos, proteína, whey isolado, whey com lactose, sem lactose, os BCAAs da vida, as creatinas e tal. O que você diz sobre isso? São suplementos, eles realmente são necessários? Ou se a pessoa não quiser isso, ela vai na alimentação comum e vai encontrar tudo isso na alimentação? Como que é? Nem sempre, depende de quanto essa pessoa treina por dia, né? A gente tem, de fato, poucos suplementos que têm uma eficácia comprovada. Tem muitos suplementos que não têm, por exemplo, resposta em seres humanos, mas ela trouxe resposta em modelos animais, em ratinhos ou em modelos in vitro. E esses suplementos, né, quando a indústria farmacêutica ela olha para esses suplementos, ela fala, deu certo aqui, nesse bichinho. Deixa eu fazer a transposição para o ser humano. Mas muita coisa que funciona por exemplo, em modelo animal, não vai funcionar com o ser humano. Muitas coisas que acontecem em modelo in vitro não são transpostas para o ser humano também. Então, a gente tem muito suplemento que não tem aplicabilidade nenhuma no mercado. O que tem? A creatina, o whey, a beta-alanina, o bicarbonato, a cafeína. Esses são suplementos muito estudados. Muito. Braulio, o que você acha do BCAA? Não funciona. O que você acha da glutamina para melhorar a imunidade? De modo geral, na maioria das pessoas, não funciona. A não ser que essa pessoa tenha algum problema específico em nível intestinal. Tá? Mas fora isso, não funciona. Tá? Então, só que é vendido. É propagado isso no mercado. Só que não funciona. Uhum. Então, se você for lá na clínica, você vai ver o que está lá é o que funciona. Tá? E o carboidrato também é considerado como suplemento, porque ele apresenta um efeito ergogênico para potencializar o nosso desempenho. Ok. Braulio, baseado nas suas pesquisas, as tendências na área da ciência da saúde, para onde vai? Tecnologias. Então, um ponto para a gente trabalhar muito com a questão relacionada a como potencializar tanto a aderência a tratamentos ou melhoria da saúde e qualidade de vida utilizando recursos tecnológicos. Eu vejo isso como fator de inovação. É o que a gente precisa direcionar os nossos esforços. E até mesmo questões relacionadas a intervenções remotas. Então, potencializar, por exemplo, uma cidade igual São Paulo. Será que se para eu me deslocar da onde nós estamos para outro bairro, quanto tempo eu vou demorar? Vou demorar bastante tempo. Então hoje é potencializar o quesito tempo. Será que a gente não consegue criar núcleos para que
exista a prática de exercício físico supervisionado, ou até mesmo potencializar o que a medicina já tem feito, a telemedicina, a teleinterconsulta, que eu tenho um profissional, só que surge uma questão muito especializada, outro profissional vem para atender junto esse paciente. Então, esse teleatendimento eu vejo como uma questão que precisa ser ampliada. Tá? Até mesmo para aquele profissional que é especialista naquele assunto consiga atender um número maior de pessoas. Dentro de um ambiente que tenha, por exemplo, uma triagem. Então é feito toda uma triagem, vou coletar todas as informações básicas que você tem, os teus sinais vitais, o teu histórico, isso eu vou entregar pronto para esse profissional especializado aqui. E ele vai te consultar e do lado vai estar outro profissional que talvez possa te examinar. Então isso eu acredito que a gente carece ainda de centros, ou até mesmo que as UBSs sejam planejadas para oferecer esse tipo de serviço, porque esse serviço que é o serviço extra-hospitalar, ele é 1/4 mais barato do que o serviço intra-hospitalar. Então, como potencializar até mesmo a robótica que veio para Maringá, a cirurgia robótica? Essa cirurgia robótica ela veio para quê? Diminuir tempo de internação, diminuir a utilização de leito. Diminuir a utilização de leito, a gente consegue atender outra pessoa. Então, isso é um ponto que precisa ser explorado e incorporado pelos nossos gestores dos diferentes municípios, até estado e país. A gente precisa avançar nisso. Tem alguns planos de saúde que hoje já pensam um pouco diferente, até porque no cálculo atuarial, quando vai vencer contratos, eles levantam os dados. Eu fui gestor de contrato de empresa e às vezes a gente ia renovar contrato com 3.000 funcionários, com 500, com 600. Contrato que era, vamos lá, R$200 por funcionário, ele vinha para 350. Aí você olhar, tinha tido um problema de uma pessoa que foi para a UTI, ficou X dias lá e detonou o contrato. Os planos de saúde, os que têm conexão, inclusive fora do terceiro mundo, que seus acionistas estão no primeiro mundo, eles já começam a trabalhar com a medicina preventiva, com relógios, com recados, uma série de coisas que a gente está um pouco longe ainda, né, Braulio, no Brasil. Então, esse é um ponto importante, porque com base até nos indicadores, vamos supor, o teu colesterol está 250, você não ficou doente. Mas está lá, o colesterol. Ele está acima, né, dos pontos de corte, mas o seu risco de chance de ter algum problema no coração, problema cardíaco de modo geral, é maior do que aquele colaborador da empresa, vamos supor que o colesterol total dele está a 170. Então, esses indicadores vão influenciar muito a tomada de decisão. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, Braulio, por onde começar quando a pessoa diz assim, como mal, ou acho que como bem? Estou treinando, mas não estou tendo resultado, ou queria mais resultados. Por onde a pessoa começaria, Braulio? O que você indicaria? Treinar é a parte mais fácil que tem. Agora, organizar sistematicamente as refeições ao longo do dia, então entrar em contato com um profissional habilitado que entenda as suas preferências, que entenda a sua rotina e que entenda também a sua necessidade é crucial para fechar isso. Porque aí você pode me perguntar, Braulio, qual o melhor planejamento alimentar para mim? Aquele que você consegue fazer. Então, o planejamento alimentar é individualizado. Então, eu gosto de ser atendido por um profissional que me escuta. Quando ele me escuta, eu tenho certeza que ele vai direcionar de forma mais assertiva o quesito prescrição. Só que quando ele me atende rápido, ele não pegou, talvez, pontos ali que possam nortear de forma mais efetiva a prescrição. Então, eu vejo isso. Tá? Ah, Braulio, e agora? Fazer o quê? Bom, a gente precisa abdicar de alguma coisa. Então, esse profissional, aliás, esse paciente, essa pessoa que busca o atendimento, ela vai ter que abdicar de algumas coisas. Ela vai ter que se organizar. E o que eu vejo que é o ponto mais difícil para a maioria das pessoas? Organizar a rotina.
organizar a agenda, trabalhar com uma programação semanal. Aquela pessoa que vive um dia como que é, eu vou viver hoje como se fosse o último dia. Isso aí não... Para essa parte da vida não dá certo. Não dá né? certo. Para alimentação não vai dar certo. Pro emocional e tal, tudo pode bem, ser, mas para alimentação, não, hoje eu vou viver, então hoje eu vou para uma pizzaria, amanhã eu vou para uma churrascaria. Hoje eu vai vou... que eu morro amanhã. Não, né? vai que eu... não, isso aí não vai dar certo. É uma programação, uma organização. Talvez ele possa até ir, né? Mas desde que seja muito ponderado na churrascaria. Você defende o dia do lixo ou não? Não. Não. Por quê? Eu defendo a refeição do luxo. Do luxo. O dia do lixo não. Porque sobe muito calorias, né? E perde o controle, perde a aderência e pode até mesmo gerar, já que hoje eu posso comer tudo, pode gerar uma compulsão. Uhum. Não. Eu defendo a constância. E o que é o dia do luxo, então, que você está falando? A refeição. Essa refeição você come livre. Hoje você quer ir para uma pizzaria. Fica à vontade, Marçal. Uhum. Vai, aproveita. Amanhã você já volta para... Mas aí a mudança apenas da nomenclatura que vai comandar para minha mente que não é lixo, é luxo. Não, mas é uma refeição, não é o dia. Uhum. É verdade. É uma refeição só. Então você vai manter o teu dia, verdade, ok? O dia do lixo começaria, se você levanta às 6 e termina às 11. Não, é o dia inteiro agora, não dá. Muito pesado, né? Tive uma paciente que falou para mim, Braulio, a gente conversa tudo, você sabe toda a minha condição, eu fico muito ansiosa, principalmente final de semana, eu tô usando um aplicativo aqui, eu tô quantificando, eu tô saindo da rotina da minha dieta e, Braulio, domingo eu ingeri 12.000 calorias. Santo Deus. Vou falar para você, como é que você tá fazendo? Como é que tá teu dia a dia? Ela falou, Braulio, eu tô indo no psicólogo, tá, isso que eu ia perguntar para você. Como é que tá essa psicoterapia? Cogita aumentar mais uma vez na semana? Vai na terça e na sexta. Então organiza essa parte, porque o que eu consigo trabalhar aqui é te dar um maior suporte em relação à alimentação. Mas aqui, essa questão de ansiedade, essa compulsão, é a mente. E eu não vou ser o profissional que poderá te ajudar da melhor forma possível. Eu posso te orientar, te tranquilizar, te acolher, entregar o meu melhor nesse sentido. Só que o profissional desse âmbito poderá ter mais sucesso dentro do teu atendimento. Vamos tirar esse dia do lixo. A gente não tinha combinado assim. Vamos fazer uma refeição. Mas é muito pouco. Tudo bem, faz a refeição e faz a sobremesa. Sem problema nenhum. Mas vamos adequar isso, você vai diminuir mais do que a metade das calorias que você está ingerindo. A maioria das vezes, o problema não está nem no físico, nem na alimentação. Está na mente. Está no mental. É integração. Sucesso na mudança de comportamento e resultado. O exercício correto na dose e na intensidade, no volume, na dose correta, resumidamente. A alimentação, em primeiro lugar, a base é o alimento, o pico é o suplemento, terceiro lugar é o descanso, controle do estresse. Tá? Então a gente chama de tríade do exercício. Isso tem que estar muito bem integrado. Se tiver, ok, resultado vai acontecer. Agora, se tiver ali algum ponto que não esteja adequado, pode acontecer resultado? Pode. Essa paciente teve resultado. Ela perdeu 1,5 kg de massa de gordura. Aí eu apresentei para ela, imagina se a tua aderência, o teu objetivo é maior que esse. Imagina se a tua aderência aumentar. Você vai atingir a tua meta. Vamos controlar isso? Vamos. Aí agora... E vem o multidisciplinar, né? Ela vai certamente mais vezes na terapia, sim, né? Sim. Porque é mental, né? Na maioria das vezes eu sempre digo a essas pessoas assim, você sabe o que tem que fazer. O que determina o sucesso ou o fracasso é a execução. Mas a execução é um comando cerebral. Se eu entendo que eu tenho que fazer, mas eu tenho outras coisas que acontecem na minha mente e eu troco, automaticamente, entre a teoria e a prática, ficou aquela lacuna. E isso as pessoas, às vezes, eu sempre digo isso e não me canso de dizer, Braulio, assim, às vezes a pessoa fala, tá, mas fulano é competente. Eu falo, vamos lá, me fala quais são as competências dessa pessoa. A pessoa elenca 10, 12. Eu falo, quais dessas competências são comportamento e quais são técnicas? A maioria é comportamento. Tem 2 técnicas que dependem do comportamento. Para você ser doutor, ser pós-doc, outras pessoas tinham a mesma teoria que você talvez buscasse se tivessem buscado. E algumas ficaram no meio do caminho. Você perseguiu.
é o comportamento de eu vou terminar. Eu vou até o fim. Que é o que eu falo para as pessoas. Termine a corrida. Começou, termine. No mínimo, termine. Depois você vai fazer os ajustes, mas termine. Tive vontade de desistir. Com certeza. Só que eu até pensava assim, era o que me vinha à mente. Como que eu vou voltar para minha cidade e falar vergonha, que eu não fiz? Como que eu vou falar para minha filha? Não. Sempre fui até o final, eu vou terminar. Mente de novo, né? Então, você sabia que precisava terminar, você tinha potencial para isso. O cérebro que gosta do conforto dizia, você já está ganhando dinheiro fazendo isso, por que você vai fazer isso? Tem que fazer agora. Mas aí vem a questão da mente dizer, pô, mas eu tenho uma história para cumprir, tenho uma família que acredita em mim. Eu sempre digo para as pessoas, você precisa ter uma motivação de segunda camada para tudo. Não pode ser só a sua. A sua foi, se eu ver minha filha, se eu chegar na minha cidade, eu vou ser a decepção. Tudo bem que você já era de sucesso, mas interiormente a gente fala, pô, podia mais, né? Isso vale para tudo, para nutrição, para o treino, para alimentação, a gente sempre pode mais, né, Braulio? Sim, com certeza. Com certeza. Obrigado, Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela sua participação. Acho que tem insights muito interessantes. Não há loucuras, né? Não há milagres, seja em dieta, seja no treino. Tudo depende da sua capacidade emocional de executar o que está sendo ensinado por um profissional. Depende de que profissional você tem na sua mão. Depende de que tipo de alimento você está ingerindo. Depende da frequência do seu treino. Depende da sua idade. Enfim, existe um método para cada um específico. Tudo bem que talvez a teoria ela é igual, mas existem as nuances para cada pessoa, vai ser diferente aquela aplicação da teoria, mas certamente a gente não sabe tudo, e se você não domina a nutrição, não domina a fisiologia, não domina treino, dificilmente você vai chegar onde você quer sem um profissional da área. Braulio, quem quiser te contactar, quais são os seus meios de te encontrar, as redes sociais, como é que é? @BraulioHMBranco no Instagram. Também tem e-mail, brauliohmagnani@gmail.com. E acho que esses são os melhores caminhos pra gente conversar. Se alguém, o Instagram, né, principalmente. Mandar também aqui para mim qualquer coisa, eu acelero o contato aí. Muito obrigado. Conversamos com o Braulio Branco. Hoje nós falamos aqui sobre nutrição, mas falamos também não só de nutrição, mas do exercício, um pouco de história, um pouco de ciência. De repente você pegou lá no começo e não viu o final, está vendo hoje, volta lá no começo, veja novamente. Tem coisas que, para você que é da área especificamente de saúde e nutrição, vale a pena você pegar o começo, que é uma parte mais científica. Depois tem o dia a dia dos comuns, como eu aqui, e dá para a gente certamente tirar muitos aprendizados dessa conversa. Até o próximo.